Hoje é o último dia da nossa série sobre Abacuque. Hoje nós vamos tratar sobre Abacuque 3. Mas se você não veio em algum dos 3 dias, ou se você não conhece muito bem o Abacuque, eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui de quem é ele e do que a gente já tratou até agora, para o que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, o Abacuque ele foi um profeta bastante desconhecido, porque diferente da maior parte dos outros livros, o livro de Abacuque não fala sobre o Abacuque, é simplesmente a profecia de Abacuque. A gente sabe que ele foi um profeta, a gente sabe que provavelmente ele também era um levita, que ele também era um sacerdote, até porque o capítulo 3 que a gente vai ler, ele é um louvor, ele é um salmo que ele escreveu, e ele instrui, inclusive, sobre o tipo de música que ele é e para que tipo de instrumento ele foi feito. Se você pegar o primeiro versículo do capítulo 3, ele fala o tipo de louvor que é o salmo que está escrito. Se você estiver lendo uma tradução mais nova, vai estar escrito uma confissão. Mas esse uma confissão significa simiote, se eu não me engano. É uma palavra que indicava o tipo de poema que estava sendo escrito, ou seja, o tipo de ritmo e o tipo de informação que teria dentro daquele poema. Isso nos dá a entender que ele era, além de profeta, ele era alguém entre os levitas. Ele era de Jerusalém, um profeta ali de Judá, que viveu mais ou menos entre o ano 640, 600 antes de Cristo. Junto com ele, você vai encontrar Jeremias, que também tem um livro aí na Bíblia, Sofonias, Daniel, provavelmente Ezequiel é do mesmo tempo que eles eram todos profetas no mesmo tempo, eles viveram mais ou menos na mesma época. Eles viveram um pouquinho tempo antes, alguns deles inclusive pegaram o período em que Nabucodonosor invade Judá e destrói Judá. Esse é o período em que Abacuque profetizou e viveu. Bom, Abacuque ele vive antes da invasão de Nabucodonosor, e o capítulo 1 e o capítulo 2 vão mostrar que ele previu que Nabucodonosor e os babilônicos atacariam Israel. E o capítulo 1 e o capítulo 2, a gente vai ver uma narrativa de duas questões grandes que Abacuque faz ao Senhor. Ele, no capítulo 1, ele vai fazer as duas questões, o Senhor vai respondê-lo no capítulo 1, ele faz uma segunda pergunta, e o Senhor responde ele o capítulo 1, final do capítulo 1 e o capítulo 2 inteiro do livro de Abacuque. Ele é um livro bem curtinho, dá para você ler de uma vez, assim, rapidinho, você lê Abacuque e fica ciente de tudo que a gente está falando aqui. A parte interessante de quando a gente lê o livro de Abacuque, especialmente o capítulo 1 e o capítulo 2, a gente vai ver que Abacuque ele é quase mal educado com Deus, né? Ele passa um pouquinho do ponto, ele duvida de Deus, ele questiona Deus com veemência, ele debate com Deus com alguma ousadia até, e Deus responde ele até com calma, né? As duas vezes que ele responde com bastante tranquilidade. Deus estava num dia bom, estava paciente na hora de responder a Abacuque. Ele responde a Abacuque assim, olha, o senhor não está vendo que vem vindo um povo aí? Eles são bravos, né? Eles cavalgam pelas montanhas, eles vêm como águias, eles tomam tudo que não é deles, eles destroem tudo. Eu estou vendo sim esse povo. Eu estou vendo e fui eu quem permiti que eles viessem para cima de você. Peraí, Senhor, mas o Senhor não concorda com a injustiça, o Senhor não folga com nada disso, o Senhor não pode nem ver o mal, como assim? Vocês são maus, vocês são o meu povo e se tornaram um povo mau. Vocês se tornaram um povo ruim, vocês se tornaram um povo que não acredita mais em mim, se tornaram um povo que não confia mais em mim, se tornaram um povo frio, se tornaram um povo corrupto, se tornaram um povo que me esqueceu, se tornaram um povo que corre atrás dos próprios sonhos, se tornaram um povo que corre pelos seus próprios caminhos, que confia nos seus carros, que confia nos seus cavalos. Vocês não confiam mais em mim. Então eu decidi que eu não vou fazer nada. Entenda? Não é Deus quem pegou os babilônicos e jogou em cima de Israel. Não. Ele só não pôs a mão para impedir. E ele avisou, eu não vou pôr a mão para impedir. E isso vai se desenrolar ao longo do capítulo 1 e do capítulo 2, e Deus responde a Abacuque com bastante tranquilidade.
E é interessante a gente repensar um pouquinho a respeito do que a gente viu nos 2 últimos domingos, porque vai ser fundamental para a gente entender o capítulo 3, que é o que a gente vai ver hoje. Quando a gente olha para Israel e tudo aquilo que a gente leu no capítulo 1 e no capítulo 2, a gente vê uma série de características em Israel: confusão, desânimo, corrupção, esfriamento espiritual, o esquecimento do Senhor, o abandono do culto do Senhor, arrogância, adoração a si mesmo, egocentrismo. Isso que Israel tinha se tornado. E aí, quando eles veem que o Senhor vai permitir que uma nação venha e ataque eles, como Israel já tinha sido atacada no norte, eles entram em pânico, eles entram em desespero. E questionam a Deus, e a gente vai ter aí a história do capítulo 1 e do capítulo 2. E antes da gente chegar no último versículo do capítulo 2, que ele talvez seja definidor para essa nossa conversa, é importante a gente pensar um pouquinho que Abacuque ele é um profeta, e quando ele fala a Israel, ele fala para nós também, porque as profecias servem para aquele tempo, e as profecias servem para esse tempo. Você já parou para pensar como a igreja tem vivido? Como o crente tem vivido dentro da igreja? Está confortável o mundo? Ou alguém aí já se viu como Abacuque? Olhou ao redor e começou a enxergar muito inimigo chegando perto. Eu não sei vocês, mas eu quando levanto a minha cabeça vejo uma fumaça no horizonte, sabe? De cavalos, e eles vêm. Quanta coisa tem se levantado nesse século contra o povo de Deus, né? Eu vejo pautas de todo tipo, agenda de ideologia, agenda sexual, agenda política, secularismo, pornografia, promiscuidade, o politicamente correto, corrupção na política, paixões mundanas, sonhos carnais, priorizar os próprios desejos, a vontade de Deus, esfriamento espiritual, abandono da igreja, viver segundo a sua própria vontade, sua própria paixão, a idolatria, mesmo dentro da igreja, criando para si um Deus a quem você adora, e às vezes esse Deus é você mesmo, idolatria a pessoas, idolatria a políticos, idolatria a famosos, idolatria à imagem, idolatria a redes sociais, idolatria a computador, idolatria de toda a natureza. Nós vivemos um tempo onde o nosso inimigo não é mais uma nação, mas ele se levanta de todos os lugares contra nós, de todos os lugares, e ele ataca a igreja. E se você está como o Abacuque, alguém que levantou a cabeça e viu, você provavelmente está no mesmo desespero de Abacuque. Viu, Deus? Você está vendo que vem vindo ali? E Deus responde para nós da mesma forma que Ele responde para ele: vi, eu estou vendo. Vocês se tornaram uma nação que se esfriou. Vocês se tornaram uma nação que se esqueceu de mim. Vocês se tornaram uma nação que não confia mais em mim de verdade. Diz que confia, mas quer fazer tudo segundo sua própria força. Diz que confia, mas faz tudo segundo os seus próprios interesses, segundo os seus próprios sonhos, segundo aquilo que é mais confortável para você. A pergunta que o pastor fez no domingo passado: você é um coadjuvante do plano de Deus ou você quer que Deus seja um coadjuvante do seu plano? O nosso tempo é o quê? O mesmo de Israel. A gente tornou Deus um coadjuvante do nosso plano. E aí ele fala: eu não vou interferir, eu vou deixar o inimigo atacar vocês e destruir tudo. Mas aí a gente chega no final do capítulo 2, o último versículo, aonde ele responde, aí sim, ele começa a responder com um outro tom. Agora a gente começa a enxergar Deus como Ele gosta de responder para a gente. Ele fala o seguinte para a gente no último versículo do capítulo 2: mas o Senhor está no seu trono, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Agora ele respondeu a Abacuque.
No último versículo, ele responde todas as questões que foram levantadas no capítulo 1 e no capítulo 2 inteira, com uma única frase. O senhor está vendo o que está acontecendo? Ele responde: eu estou no meu santo templo. Eu estou no lugar de onde eu governo todas as coisas. Eu não estou ocupado fazendo nada, eu não estou de costas, eu estou no lugar de onde eu enxergo tudo. Como você ousa questionar se eu estou vendo? Eu estou vendo. Eu estou no lugar aonde eu sento, o trono é o de onde eu governo, tudo o que acontece, acontece segundo o meu desígnio. Como você me questiona se eu estou vendo? Eu estou vendo. Eu estou permitindo que isso aconteça. Eu estou permitindo isso, isso não acontece por acaso, não. E aí ele pergunta, será que você vai deixar que a gente seja consumido? Eu estou no santo templo, eu estou no lugar de onde eu governo todas as coisas. Vocês vão sofrer sim, mas o meu povo verdadeiro não vai acabar. É o que Abacuque percebe no meio do capítulo 2, quando ele está sofrendo pelo que vem acontecendo, ele percebe que não vai acabar, e o motivo é esse, porque Deus está no seu santo templo, atento. Mas ele não deixa impune Abacuque falando o que quer, ele fala, eu estou no meu santo templo, então, cale-se, pare de me questionar. Eu estou fazendo as coisas, o seu papel não é questionar o que eu estou fazendo. Porque eu não sou, como ele fala antes nos versículos anteriores, como os deuses deles. Os deuses deles são de pedra, são de madeira, são de barro. Eu estou no meu santo templo. Eu sou vivo, eu sou verdadeiro. Eu não falho. Por que você duvida de mim? Eles podem duvidar dos deuses deles, eles vão duvidar dos deuses deles quando eu começar a agir. Mas você não tem esse direito. Eu não sou qualquer um. Eu sou o Deus vivo e verdadeiro. E eu estou sentado no meu santo templo, no lugar de onde eu vejo e comando todas as coisas. E aí sim, a gente pode entrar no capítulo 3. Mas no capítulo 3, para a gente ler esse capítulo, a gente precisa responder uma pergunta que o pastor fez na semana passada. Qual é a nossa posição como povo de Deus quando os inimigos se levantam? A gente vai fazer como Israel, que se rende e morre? A gente vai fazer como esse Abacuque do capítulo 1 e do capítulo 2, que questiona a Deus, que duvida de Deus, que se irrita com Deus e que quer debater com Ele? Ou a gente vai fazer como os conterrâneos, os contemporâneos de Abacuque, como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego? Eles não se dobraram diante dos novos reis, eles não se dobraram diante dos inimigos, eles não se dobraram diante das novas ordens, eles permaneceram firmes e fiéis e foram preservados por isso. A pergunta que a gente precisa responder é essa, porque a hora que a gente lê o capítulo 3, a gente vai ter uma visão da resposta verdadeira de Deus para o que Ele vai fazer. E o que Ele vai fazer aqui no capítulo 3, serviu para Israel e serve para a gente. Porque lá no capítulo 2, quando ele fala que ele vai agir, ele fala no tempo do fim. Ele vai agir ali naquele momento, mas ele vai agir de novo no fim de todas as coisas. E o que está aqui serve para ele, como serve para nós. Leia comigo o capítulo 3. A partir do versículo 2 a gente vai ler. Ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, e em tua ira, lembra-se da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã, sua glória cobriu os céus, e o louvor encheu a terra. O seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam em suas mãos, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Ele olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam e colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos,
Eu via a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparou o arco e pediu muitas flechas. Fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de águas desceram com violência e o abismo estrondou, erguendo suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andou em passos largos por toda a terra e com indignação pisoteou as nações. Saíste para salvar o teu povo e para libertar o teu ungido. Esmagou o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as tuas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo, pisou o mar com os teus cavalos agitando grande água. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. A gente vai parar aqui por enquanto. Olha que coisa terrível que Abacuque viu. Terrível. O dia da ira do Senhor é uma visão terrível. Ele vê as pernas dele vacilam. Tem traduções que diz que os ossos do Abacuque, apodrecem quando ele vê isso, de medo de ver o que vai acontecer com os inimigos do Senhor no dia de sua volta. Esse que foi mostrado aqui é o Senhor Jesus voltando triunfante para livrar o seu povo. Esse aqui é o Senhor que a gente espera. Isso daqui é o que o Senhor mostra para ele depois de mandar o mundo se calar, porque ele está no templo. Ele fala, é isso que eu vou fazer na hora oportuna. Na boa hora, quando eu voltar para vingar e para livrar, é assim que vai acontecer. Os babilônicos cavalgavam os montes, não é? Pois é. Os montes me olham e derretem. Eles jogavam de rede e pegavam peixes, não é? É. Os meus cavalos pisam o mar e o mar desaparece. Aquilo que é o poder para eles, para mim não é nada. Nada. Por isso, confie em mim. E aí então, acontece uma coisa transformadora em Abacuque. E a gente lê os últimos versículos do novo Abacuque, que encontra a paz no Senhor. Ele diz assim, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, me faz andar em lugares altos. Ele entende. Ele entende que a função dele, como profeta e como servo do Senhor, nunca foi questioná-lo. A função dele, como profeta e como servo do Senhor, nunca foi duvidar. Nunca foi se entregar. Foi confiar. E é só depois que ele vê como o Senhor vai voltar, que ele vê que ele não tem por que ter medo. Não importa o tamanho dos nossos inimigos. Não importa o tamanho da ofensa que venha contra nós. Não importa o tamanho do seu sofrimento. Não importa, não importa. O que o Senhor fala na profecia dele é que não importa o tamanho de qualquer outra coisa. Toda e qualquer coisa é nada diante do tamanho do poder dele. Ele é maior e ele é mais poderoso do que qualquer angústia, do que qualquer sofrimento, do que qualquer oposição, do que qualquer inimigo. E quando Abacuque percebe isso, ele fala, não importa, ainda que a gente não consiga produzir nada, ainda que os nossos bolsos fiquem vazios, ainda que a gente não tenha saúde, ainda que a gente não tenha sustento, ainda assim eu não tenho motivo nenhum para me preocupar. Os babilônicos vão vir e eles vêm. Eles vão atacar e eles atacaram, eles vão destruir e eles destruíram, e ainda assim eu vou exultar.
Eu vou explodir de alegria. Por quê? Porque eu sei em quem eu confio, eu não confio em qualquer um. Eu confio no Senhor. E Ele vai me livrar no mal. Ele vai me sustentar, mesmo quando não existir sustento. Ele vai me guiar, mesmo quando não existe um caminho. Ele vai me levar até um lugar tranquilo. A corça que vai para os lugares altos onde ela pasta, é isso. Ele vai me levar para um lugar tranquilo, mesmo quando não existir um lugar tranquilo. Se a gente lê o Salmo 23 fala exatamente disso. Que ainda que a gente passe por um vale de sombra e de morte, é o que Abacuque está passando aqui. O que o Senhor faz? Enche o cálice dele de transbordar. Ainda que os inimigos se levantem, a destra do Senhor sustenta e guia. Essa confiança que Abacuque descobre aqui, é a confiança de todo crente. Deveria ser a confiança de todo crente. Meus irmãos, o que o livro de Abacuque nos ensina é que o tempo à nossa frente é terrível. O tempo à nossa frente é terrível. A gente não está vivendo o tempo da restauração do templo. A gente não está vivendo o tempo do governo de Davi. A gente não está vivendo o tempo da segunda construção do templo, onde a gente volta para casa e onde a gente ergue os muros, não. A gente está vivendo o tempo de Judá, prestes a ser invadida. Esse é o nosso tempo, irmãos. Mas, glória a Deus que esse é o nosso tempo, irmãos. Porque é no tempo em que os babilônicos vão invadir, é o tempo em que o Senhor vai se levantar para nos salvar. O Senhor não vem na hora errada, Ele vem na hora precisa. E é na hora precisa que Ele vai voltar. É na hora da angústia que Ele se levanta para nos salvar. É na hora em que os nossos inimigos estão nos atacando que Ele vem para nos livrar. A nossa função não é temer esse tempo. A nossa função não é temer as aflições dessa vida. A sua função não é se quebrantar, não é se humilhar, não é desistir da tua vida, porque você tem dores, porque você tem problemas. O Senhor está no seu santo templo, Ele te vê. Ele contempla a sua dor. Ele está junto com você e Ele sofre junto com você isso. E Ele fala para você, confia em mim, porque eu vou voltar. Eu vou voltar para você e vou voltar para o teu povo, e vou salvar todos vocês. Que a gente possa aprender com Abacuque, não o comportamento do capítulo 1 ou do capítulo 2, de questionar e de duvidar. Que a gente não aprenda com Israel do capítulo 1 e do capítulo 2, que se entrega e que abandona, e que abraça o novo rei e os novos deuses, e se torna o povo que a gente vai ler em Crônicas, e que a gente vai ler em Daniel, e que a gente... Não! Que a gente se torne esse Abacuque aqui do final. O Abacuque que declara que ainda que nada dê certo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que o livro de Abacuque seja um livro redefinidor na tua vida e que te ensine definitivamente a confiar no Senhor, porque é na adversidade que a gente vai entender verdadeiramente quem é o nosso Senhor. Na fartura é fácil. Na fartura, você confia em qualquer coisa. Até em você confia na fartura. É na hora que a gente não tem nada, como Abacuque ficou, que a gente vai perceber que o único que tem valor mesmo é Deus. E que a gente possa responder a questão que o pastor fez na semana passada, da maneira correta. Eu não quero que Deus seja um coadjuvante na minha história. Eu não quero. Eu quero ser o coadjuvante na história de Deus. Eu não quero que Deus venha e faça para mim a minha história. Eu quero ir lá e fazer com Deus o que Ele está fazendo. Eu não quero que Deus venha aqui para me fazer confiar nele. Eu quero confiar nele e seguir o plano que Ele tem para mim e para a minha igreja. Que o Senhor possa nos ajudar a ter essa firmeza e essa certeza.
E para isso, a gente precisa fazer como Ele mesmo nos instrui: viver pela fé. O que Ele fala no capítulo 2 é que o justo vive pela fé. Nós não podemos viver pelas coisas que nós vemos. Por isso mesmo, quando a gente vê a nuvem que vem se aproximando, ela não pode nos incomodar. Por isso mesmo que quando a gente olhar para o lado e ver que falta mais um, a gente não pode se incomodar. Por isso mesmo que quando você vê a dificuldade na tua casa, na tua família, no teu trabalho, a aflição, o confronto, você não pode vacilar. Porque você não vive pelo que você vê. Você vive por aquilo que você não vê. Você vive por aquilo que você tem certeza e que vai além dos olhos. A fé é a certeza das coisas invisíveis. Viva pela fé. Esse é o caminho que Abacuque nos propõe no final do capítulo. A história desse livro, ela é inteirinha para mostrar como viver pela fé. Viva pela fé. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te bendizer, nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o teu amor dura para sempre, porque o Senhor toca as nossas vidas, porque o Senhor é a rocha da nossa salvação. Nós te louvamos por isso, Pai. Santo é o teu nome, Pai, porque o Senhor nos salva, nos guarda, nos livra, nos dirige, nos conduz, nos faz um povo teu, Pai, nos faz um povo santo, nos faz um povo protegido. Que alegria é, Pai, poder ter a certeza, a convicção de que independente de qualquer dor, de que qualquer sofrimento, de qualquer angústia, de qualquer coisa que essa terra possa produzir, o Senhor continua sendo Deus, continua no seu santo templo, continua nos vendo, continua nos guardando, continua nos guiando, Pai. Louvado seja o teu nome, por o Senhor ser o Deus da nossa salvação, Pai. Derrama, Pai, a alegria e a consolação que vem da certeza de crermos em Ti. Toca os nossos corações, Pai, e nos faz firmes diante da adversidade. Nos faz confiar plenamente em Ti, não duvidar, não vacilar, aprender a ter toda essa confiança em Ti, especialmente no momento de dificuldade, Pai. Sustenta-nos na fé, sustenta-nos, guarda-nos na fé, Pai. Permita-nos crescer na fé, para que a gente possa experimentar a maravilha que é ser protegido, ser guardado, estar diante de Ti, estar diante desse Seu plano maravilhoso, participar desse Seu plano maravilhoso. Nós queremos Te pedir, Senhor, seja o Senhor da nossa história e que nós possamos servi-lo, construindo a Tua história, Pai. Dirige as nossas vidas, conduza as nossas vidas. Livra-nos em meio ao mal, para que a gente possa continuar glorificando o Teu nome. Cuida de cada um de nós, abençoa cada um de nós. E ensina-nos, Pai, ensina-nos a sermos como esse Abacuque aqui, que confia no Senhor da sua salvação. Nós Te louvamos por isso, Pai, Te louvamos por essa palavra pregada aqui, e que ela faça a morada no nosso coração, e que ela se multiplique em cada um de nós, nos dando a certeza e a convicção de que só o Senhor é Deus, e o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da nossa salvação. Te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém.